Essa aula sobre lubrificação e mancais de escorregamento, ela foi já ministrada de forma presencial, foi o Diogo, aluno de mestrado, ele deu essa aula, passou para vocês, tá? Eu vou retomar ela, só que eu não vou usar a mesma apresentação do Diogo, eu vou usar um pouco diferente, então, só para ver o mesmo assunto, mas de uma forma um pouco diferente, certo? E como faz bastante tempo que a gente teve essa aula, então eu decidi colocar ela de novo aqui, certo? Então, é lubrificação e mancais de escorregamento, tá? Antes da gente entrar no tema, vamos ver primeiro um assunto que é uma das áreas da engenharia, uma área bastante recente da engenharia, que é a tribologia, certo? O que aconteceu? Até a década de 60, se desenvolveu, houve alguns desenvolvimentos com relação a questões, né, relacionadas a atrito e desgaste. Porém, somente em 1966, uma equipe foi formada no Reino Unido, né, coordenado pelo Peter Jost, e essa equipe que foi contratada então pelo Reino Unido para estudar qual o impacto econômico que o desgaste das peças utilizadas, dos componentes utilizados nas máquinas, e também qual é a importância do atrito, da perda de eficiência das máquinas, né, sob um olhar econômico. Qual o impacto que isso envolve, né, atrito e desgaste em termos de custo. E também pensar em como as universidades, as escolas, podem tratar do assunto, né, para a formação de técnicos, engenheiros que vão trabalhar nas indústrias, visando reduzir problemas de atrito e desgaste. Tá? Foi aí que, então, surgiu esse primeiro relatório de impacto econômico do atrito e do desgaste, né? 1966. Aí o Peter Jost, nesse trabalho dele, ele cunhou esse termo, tribologia, que significa tribo é esfregar e logia é estudo. Tá? Então, é uma ciência que estuda superfícies que têm contato com movimento relativo. Quando contato com movimento relativo gera atrito e desgaste. Tá? Então, foi a partir desse momento que se cunhou o termo de uma ciência que ainda estava em formação, e a partir daí, então, se criou realmente essa nova área da engenharia, que é extremamente importante, visando, né, redução de custo nas máquinas. Bom, a tribologia, ela afeta as máquinas mecânicas de duas diferentes formas. Né? A primeira é com relação à durabilidade, né? E a outra é desempenho. A durabilidade, ela está relacionada ao desgaste das peças, dos componentes. E o desempenho, ele está relacionado a atrito. Essas duas variáveis, a princípio, são as chamadas respostas tribológicas. Sempre que tu tem lá um sistema, um pneu de carro rodando numa pista, nós temos ali um sistema tribológico. Existe um movimento relativo, aparentemente parece que o pneu está só rolando, mas existem porções do pneu que estão escorregando. Então, se eles estão escorregando, é um sistema tribológico. E nesse sistema tribológico, as preocupações são atrito, né, reduzir o atrito com o solo, ou aumentar o atrito com o solo, dependendo da situação, e reduzir desgaste. Essas são as chamadas respostas tribológicas desse sistema, e de qualquer sistema. Atualmente se estuda também como uma resposta tribológica a vibração e o ruído, que, por exemplo, em sistemas de freio, uma das grandes preocupações atuais é reduzir ruído em sistemas de freio. Nos sistemas de freio, nós temos um rotor, que é
num freio a disco é o disco, no freio a tambor é o tambor. Esses dois componentes eles ficam atrelados à roda de um veículo. Toda vez que a gente pisa no freio, a gente faz o contato de um material de fricção contra esse rotor. E ali vai ser produzido atrito, né, vai ser produzido forças de atrito que vão gerar um torque frenante e vai fazer o veículo reduzir a velocidade. Nesse sistema, é muito comum a existência de ruído, né? A gente ouve aqueles ruídos de alta frequência quando a gente está andando na rua, muitas vezes a gente ouve, aquilo ali é um problema, aquilo é chamado de squeal, né? É também uma variável, uma resposta tribológica, tá? Mas tradicionalmente, como é uma área ainda que está em formação, muitos livros não citam esse problema. Ele é uma resposta tribológica secundária, mas ela vem ganhando bastante importância. Com relação a desgaste, a gente vai ver que eles estão relacionados a métodos de falha dos componentes. Existem alguns componentes que falham devido ao desgaste, e é esperado que falhem pelo desgaste. Tá? Então, nós vamos ver esses métodos de falha. E nós vamos ver também a eficiência dos componentes, que está relacionado ao atrito. E aí a pergunta, o que tem a ver a lubrificação aqui? Bom, a lubrificação existe justamente para reduzir esses problemas relacionados às respostas tribológicas. Ele existe para reduzir desgaste e reduzir atrito, né? Por isso que até que o relatório de Jost, o nome era lubrificação, que na época se pensava em lubrificação. Hoje em dia a gente consegue resolver problemas tribológicos sem necessariamente trabalhar com lubrificação. Certo? Alguma pergunta até aqui? Pode me interromper, tá, pessoal? Estão me ouvindo? Tudo certo, senhor. Tudo certo, senhor. Ok. Bom, então falha. O que é uma falha? Tá? A falha é quando um componente perde o seu uso. Eu não posso mais usar, tá? Não necessariamente porque ele quebrou, tá? Se ele desgastou, por exemplo, vai aumentar a folga com relação ao outro componente. Bom, então eu não posso mais usar. Então ali eu considero como uma falha. Tá? Então, formas de falha. Eu vou exemplificar aqui através da corrente de transmissão que a gente viu na aula passada. Tá? Nós temos ali uma corrente que ela está com as placas deformadas plasticamente. Tá? Então, esta é uma forma de falha da corrente. Né? Eu posso aplicar uma tração ali nessa corrente e ela, dependendo de como eu aplico essa tração, as partes metálicas podem deformar plasticamente. Tá? Isso dificilmente vai acontecer, mas pode acontecer, certo? Um exemplo que eu sempre cito nesse tipo de falha é se eu vou projetar uma cadeira metálica, por exemplo, eu vou projetar ela, por exemplo, com as 4 pernas, né? Eu vou projetar ela para que essa cadeira suporte uma pessoa que tem um determinado peso, uma determinada massa. E a falha que pode acontecer se uma pessoa muito pesada sentar nela, vai ser uma falha por deformação plástica. Vai ver lá, em alguma das pernas da cadeira, vai ter uma tensão que vai ultrapassar o limite elástico do material, o material vai sofrer uma deformação plástica, e aí ele a cadeira vai perder, digamos, a sua forma, né? E, obviamente, se essa carga continuar, ele vai romper. Tá? Então, a deformação plástica é uma falha esperada em alguns casos, tá? Mas, normalmente, em máquinas mecânicas, jamais é esperado deformação plástica. É uma falha, digamos, chamada grosseira, tá? Outras falhas devem acontecer antes dessa, tá? Uma delas, tá, é a ruptura, tá? Que pode ser ruptura estática ou fadiga. A estática também não é esperada, né? Seria o caso da pessoa sentar na cadeira e a cadeira quebrar. Né, que é o que acontece com aquelas cadeiras plásticas, né? Senta na cadeira e ela quebra. Tá? Obviamente, com o passar do tempo, a propriedade do material, no caso da cadeira, ela vai se degradando, né? E chega um momento que a cadeira já não suporta mais aquele peso pensado inicialmente, porque o polímero vai sofrendo alterações com o tempo. No caso dos metais, isso acontece não porque o material vai perder essa propriedade,
mas sim porque começa a surgir trincas nas regiões mais solicitadas, essas trincas propagam e aí vai gerar uma falha por fadiga. Tá? Essa sim, essa é uma falha esperada, que a gente consegue projetar os componentes para que falhem dentro de um determinado número de ciclos, um determinado número de vezes que a pessoa vai usar aquela cadeira, certo? Mas a ruptura estática, não. Essa já é uma ruptura muito grosseira, significa que o componente foi mal projetado. Outra forma que a gente pode considerar como falha é que se, por exemplo, a corrente ficar muito oxidada, a gente usar ela no ambiente lá próximo do mar, por exemplo, muito oxidante, e ela começa a oxidar e chega um ponto que não dá mais para usar porque ela está muito oxidada, certo? Então, seria uma forma também de falha. E uma outra falha é o desgaste, tá? Que é o que a gente viu na aula passada, que é a falha esperada da corrente. Existe um contato entre o pino e a bucha, esse contato, toda vez que a corrente entra na roda dentada, existe um giro entre a bucha e o pino, então ali existe um sistema tribológico, existe um contato com o movimento relativo, e consequentemente vai ter um desgaste. Mesmo que eu coloque óleo, lubrifique, isso em algum momento vai falhar, e a falha aqui é aumento de folga, né? Começa a haver uma folga entre pino e bucha, que vai provocar um aumento do passo da corrente. E que, consequentemente, esse aumento de passo vai fazer com que a roda dentada também desgaste de forma não esperada. Comece a perder a ponta do dente, certo? Então, a falha, o desgaste é uma falha. No caso da corrente, é a falha esperada. Ela, o desgaste e fadiga nas placas. Tá? Uma fadiga das placas é mais difícil. Tá? Se ocorrer fadiga nas placas, significa que tem algum problema com relação à corrente, tá? Ou com relação à aplicação onde a gente está usando a corrente. O esperado é falha por desgaste. Tá? Outro componente que falha por desgaste são os mancais de rolamento, né? Os rolamentos. O rolamento, ele com o passar do tempo, ele começa a desgastar, e a forma de desgaste do rolamento é através da formação de pequenas crateras na superfície, que é um mecanismo chamado mecanismo de fadiga superficial. Essas pequenas panelas, né, pequenos buraquinhos na pista, começam a provocar vibração dos mancais, né, e por isso que a gente monitora o mancal, a vida dele pela vibração. Com o passar do tempo, o mancal começa a aumentar a vibração, até chega um determinado momento que a gente tem que substituir ele. E isso vai necessariamente depois também provocar folgas, e se a gente não trocar o mancal de rolamento, depois de um tempo ele vai acabar interferindo na máquina como um todo, ele vai deixar de funcionar e vai arrebentar ou vai quebrar outras partes da máquina. Tá? Então é outro componente que falha por desgaste. Então isso é o desgaste. Então desgaste provoca falha, tá? Falha por desgaste, tá? E aí a gente está vendo que a lubrificação é importante. A gente viu na aula passada, precisamos lubrificar as correntes, certo? A outra forma, a resposta do sistema tribológico é o atrito, e o atrito está relacionado à eficiência. A eficiência, ela representa a capacidade que um componente mecânico tem na execução da sua função. O atrito, ele representa a resistência ao movimento que existe quando um objeto sólido é movido tangencialmente contra outro objeto que o toca, ou quando existe uma iminência a esse movimento. Tá? Então, eu tenho ali, no caso das correntes, eu tenho o pino e a bucha. Toda vez que a corrente entrar na roda dentada, vai ter que ter um pequeno giro ali, né, de alguns graus, e se eu tiver alto atrito, por exemplo, se eu não lubrificar, eu vou ter alto atrito. Esse alto atrito vai gerar uma perda de eficiência do meu equipamento, do meu sistema de transmissão utilizando corrente. Porque parte da energia que eu coloquei na entrada, coloquei através do motor, eu vou gastar em atrito. Isso vai gerar calor na minha corrente. Isso vai representar, então, perda de eficiência, de rendimento.
tá? Que até tinha colocado na aula passada que se a gente trabalhar com uma corrente alinhada, nós temos um rendimento. Se ela estiver desalinhada, por exemplo, ela vai ter um rendimento menor. Por quê? Porque daí eu vou ter um maior contato, com maior pressão entre as placas da corrente, e ali eu tenho o sistema tribológico. Se eu aumento a pressão de contato, eu vou estar aumentando as forças de atrito. E aí eu estou tirando energia para gerar calor. Vou estar gerando calor ali e, obviamente, também desgaste. Certo? O atrito, ele ele tem um aspecto bem interessante porque ele tem uma certa necessidade, digamos assim, nós precisamos controlar o atrito nos sistemas tribológicos, tá? Dependendo de onde a gente está usando, de onde está o nosso sistema. O que a gente vai ver hoje são esses sistemas chamados mancais de escorregamento. Caso típico, né, é um eixo girando em torno de uma peça cilíndrica, que a gente chama de bucha. Tá? Então, é um eixo e bucha. Os dois têm mesmo formato, os dois são cilíndricos, né? Existe, então, o diâmetro do eixo, que fica dentro de um outro diâmetro, que é um pouquinho maior, tem que ter uma folga, que é o diâmetro da bucha. Tá? Então, a bucha, na realidade, é o nosso mancal de escorregamento, que a gente chama de mancal radial, porque ele suporta cargas radiais. Ele segura radialmente o nosso eixo. Obviamente, o eixo, nessa condição, ele tem ainda liberdade de se deslocar axialmente. Tá? Então, eu vou ter que usar, num dos extremos do eixo, eu vou ter que usar um mancal chamado mancal axial, para não permitir que ele se desloque. Certo? Nesses sistemas tribológicos, que são os mancais radiais de escorregamento, normalmente se trabalha com lubrificação. Então, a gente tem que colocar um óleo aqui dentro, esse óleo vai formar um filme, e esse filme vai separar as duas superfícies do eixo e do mancal e vai, consequentemente, reduzir atrito e desgaste. Então, nos mancais de escorregamento, a gente sempre precisa de atrito baixo. Então, o atrito aqui ele tem que ser reduzido. Tá? O mesmo não acontece num outro sistema tribológico, que é o contato entre o pneu do carro com o solo. Eu tenho que ter alto atrito do pneu contra o solo, porque toda vez que o veículo entrar estiver saindo de uma curva, ele vai ter uma força tangencial que vai tender a deslocar ele para o lado. Se as forças e essa força, obviamente, ela tem que ser suportada pela força de atrito com o solo. Se essa força for maior do que a força de atrito do solo, o que é a força de atrito do solo? É o peso do pneu contra o solo vezes o coeficiente de atrito da borracha do pneu contra o asfalto, aqui no caso. Se for maior, ele vai derrapar, a roda vai escorregar, certo? Então, nesse contato, ele precisa ser elevado. Tá? Então, é uma situação onde o atrito tem que ser bastante controlado para isso. No caso aqui, então, tem um sistema de freio a disco. Tá? Então, esse aqui é o disco, ele gira junto com a roda, então tem aqui os parafusos para prender a roda. E na parte interna nós temos o chamado caliper, ou pinça, e aqui dentro tem duas pastilhas. Essas pastilhas são fabricadas com materiais de fricção. Tá? Material de fricção é um compósito que envolve até 25 componentes distintos ali dentro. Tá? Então, ali dentro vão materiais atritantes, vai borracha, tem fibras, que antigamente se usava fibras de amianto e agora é proibido. Existe uma série de componentes que tu coloca dentro desse material, compacta ele, né, um material compósito, e aí tu forma um material de fricção, que são no caso aqui, então, são as pastilhas, tem uma pastilha de cada lado do disco. Toda vez que o carro está andando e tu quer reduzir a velocidade, tu pisa no freio, as duas pastilhas pressionam o disco, gerando aqui, então, forças de atrito que vão, em função do raio das pastilhas com o eixo da roda,
vão gerar um torque frenante que vai reduzir a velocidade do veículo. Tá? Nesse caso, o material de fricção, o atrito produzido pelo material de fricção com o disco, ele precisa ser constante. Tá? Então, eles, quando ensaiam materiais de fricção, eles fazem lá, tem procedimentos de ensaio que eles fazem em dinamômetros inerciais, e eles fazem, para veículos leves, o procedimento mais usado tem 272 frenagens. Nessas 272 frenagens, eles vão medindo o atrito de cada frenagem e eles vão mudando as condições, eles mudam a velocidade que o veículo está andando, a pressão que tu pressiona as pastilhas, a temperatura que tu está fazendo do disco, né? A temperatura é bastante importante. E em todas, frente a esse conjunto de condições que tu ensaia, tá? O material bom é aquele material que, obviamente, tem que ter um atrito com um certo valor, no caso dos veículos, em torno de 0,35, 0,4, tá? E ele precisa ser constante, né, frente a essas diferentes condições de operação. Então, ele precisa ser constante. No caso, no mesmo situação de sistemas de freio, tá? O material, esse contato, o atrito, ele tem que produzir pouca vibração, certo? Porque essa vibração, no caso do disco, essa vibração que existe no contato, ela vai excitar frequências naturais do disco, e essas frequências naturais no disco vão se tornar audíveis, tá? Que é aquele ruído bem agudo, que é chamado squeal. Tá? Existem os ruídos de baixa frequência também, que é quando tu tá com o veículo numa rampa e tu começa a tirar o pé do freio e o veículo está na iminência de andar e ele dá umas batidas. Tá? Aquilo é chamado de creep growl. Tá? Então, existem situações de sistemas tribológicos onde o atrito deve produzir pouca excitação. E existe a situação contrária, onde o contato tem que produzir bastante excitação, que é no caso do violino. Né? Se tu passar aquelas fibras ali, que acho que é de rabo de cavalo, alguma coisa assim, não sei se tem outras, tá? Que tu passa contra a corda, tá? E se tu simplesmente passar essas fibras contra a corda, tu vai produzir pouca vibração. Então eles têm que passar uma cera ali, e essa cera, o que ela faz? Quando tu aumenta a velocidade, ou seja, tu aumenta a velocidade com que tu está passando aquelas fibras contra a corda, né? Ele aumenta o atrito e gera um efeito chamado de stick slip. Ele segura a corda e solta. Então, ele provoca como se fosse... ele gera uma excitação das cordas. É como se tivesse o dedo de uma pessoa batendo numa frequência bastante alta. Tá? Então, essa é uma situação que, para funcionar, eu tenho que colocar um elemento ali, que é uma cera, tá? Que essa cera vai me produzir alto atrito e bastante excitação no contato tribológico. Tá? Então, a questão do atrito é bastante diversa, dependendo da situação, eu preciso controlar ele, certo? O nosso foco aqui são os mancais de escorregamento. Tá? E aí, nesse tipo de situação, eu preciso reduzir o atrito. Para isso, eu uso lubrificação. Tem algum tipo de protocolo para verificar aquela questão de desgaste ou depende do sistema? Tipo, tá desalinhado, tá com pouca lubrificação. Tem, alguma coisa que eu verifico primeiro ou depende do sistema, sei lá? Sim, mas qual sistema tu está falando? Desgaste Então, onde? não. Depende do sistema ou existe um protocolo genérico para todos, assim? Não. Verificar Depende. lubrificação. Depende do sistema. Por exemplo, aqui no caso das correntes, tá? Como é que tu verifica? Tu pega lá um determinado número de passos da corrente e mede. Tu estica a corrente e mede. Olha, do primeiro pino até o 10º, digamos que tu está medindo 10 passos. Tu vai lá, 10 passos, teoricamente vai ter que ter tanto de distância, tá? Beleza, mediu. A corrente está nova. Com o passar do tempo, isso vai aumentando. Então, eu já vi eles fazendo para bicicleta isso. Existe até um dispositivo que tu vai lá e mede a distância entre 10 passos consecutivos. E aí, com o passar do tempo, isso vai aumentando.
A partir de um determinado valor, eles determinam, aqui agora está na hora de trocar a corrente, certo? Essa é uma forma de tu medir o desgaste da corrente. No caso dos carros, no caso da pastilha, por exemplo, as pastilhas é muito comum eles usarem o material de fricção, ele vem colado numa placa metálica. E nessa placa metálica, eles colocam uma plaquinha metálica que vai determinar qual é o máximo desgaste que eu posso ter do meu material de fricção. Tá? É uma forma de tu fazer isso. Então, depende no caso dos mancais de escorregamento, por exemplo, uma das formas é tu medir a vibração. Tá? Se tu medir a vibração do mancal, com o passar do tempo, essa vibração dele vai aumentar, porque vão aumentar as folgas dele. Então, vai depender muito do sistema. O pneu, como é que tu mede o pneu? O pneu tem aquelas nervuras, né? Com o passar do tempo, o pneu vai ficando careca, né? Então, existe um critério lá, não pode deixar as nervuras desaparecerem. Tá? Então, eles medem lá a altura da nervura. Quando chegar numa determinada tamanho de nervura lá, ou altura de espessura da nervura, desculpa, está na hora de trocar o pneu. Tá? Então, aí depende de cada sistema. Era certo, isso? Valeu. Isso aí, obrigado. Mas não existe uma forma genérica. Cada sistema tem a sua forma. Bom, mais alguma coisa? Não, só isso, obrigado. Ok. Bom, lubrificação, então. A lubrificação é uma coisa antiga, tá? Então, esses desenhos, né, já mostravam lá na época da Grécia que eles deslocavam peças grandes, né, que normalmente eram de pedra, eles usavam alguma forma de reduzir o atrito daquela peça que eles estavam transportando com o solo. Então, essa figura, esse zoom aqui mostra a pessoa colocando alguma coisa aqui, tá? Inclusive, em cima desse desenho, foi feito até um trabalho, eles quantificaram o número de pessoas, né, 172 homens puxando um monumento, uma estátua aqui, de 60, que eles imaginaram, né, fizeram um cálculo lá pela altura, relação de altura da estátua no desenho com relação a uma altura média dos homens, de uma pessoa normal, eles calcularam a massa dele. Tá? E eles calcularam que uma pessoa tem uma determinada capacidade de força, né, de 180 libras, tá? E aí eles pegaram a força, essas 180 vezes 172 pessoas, homens puxando, dividido pela massa, e aí gera o coeficiente de atrito, que é ponto no 23. Tá? Ponto 23 é um atrito bem baixo para uma situação como essa aqui, onde eu tenho uma pedra contra o solo. Tá? Então, mostra, já dá um indicativo de que usavam já nessa época formas de lubrificação. Tá? Bom, em tempos modernos, né, para trazer alguma coisa mais divertida, então nós temos aqui esse esporte, né, que é uma prancha na beira da água, tu joga ela contra a água, vem com velocidade, tá, impõe uma velocidade nessa placa, e essa placa ela vai aquaplanar, digamos assim, ela vai planar sobre a água, tá, que é chamado de skimboard. Tá? Isso aqui é uma forma, está mostrando lubrificação. Tá? Nós temos aqui, para ver lubrificação, o que a gente tem que ter? Nós temos que ter área de contato, tá? Entre a placa, entre as duas partes, né? Quais são as duas partes aqui? É a placa a prancha e a areia, certo? O solo, tá? E aí, entre eles, a gente coloca um fluido, que no caso é a água. Mas tudo bem, se tu botar a prancha em cima da água e subir em cima, ela vai afundar. Tu tem que ter, além disso, tem que ter velocidade. Tá? Então, esses são é o fundamento da lubrificação. Eu tenho que ter áreas de contato, eu tenho que ter um fluido e tem que ter velocidade relativa.
Tá? Se ele fizer esse esporte aqui com baixa velocidade, ele não vai aquaplanar. Quanto mais rápido ele fizer essa entrada da prancha na água, mais tempo ele vai aquaplanar, uma distância maior ele vai percorrer, certo? Outra é o wingsuit, que é um esporte bem familiar, assim, para a família toda fazer, né? É pouco perigoso, né? Tô brincando, obviamente, que quando tu vê lá os vídeos no canal off, e o cara se atira lá do penhasco, ele vai e queda livre. Aí, depois de uma determinada velocidade, ele consegue ter sustentação, né? Ele abre lá os braços e as pernas, daí ele consegue ter uma área de sustentação contra um fluido, que daí no caso é o ar. Então o ar ele é também um fluido, e aí ele consegue planar, certo? E nos componentes mecânicos, né, a gente não usa isso aí é usado para esporte, tá? Nas máquinas mecânicas a gente utiliza óleo. Então aqui nós temos um exemplo de um sem fim, uma engrenagem sem fim, girando contra uma coroa, né, e sendo lubrificado. Então, esse aqui é um sistema de engrenagens onde eu não tenho rolamento entre o dente do sem fim e o dente da coroa. Eu tenho só escorregamento. Então, é um sistema tribológico puro, onde eu tenho muita produção de atrito e desgaste. Então, ele precisa ser necessariamente muito bem lubrificado. Bom, então os objetivos da lubrificação, primeiramente, é reduzir atrito. Consequentemente, reduzindo atrito, a gente reduz desgaste, os dois estão atrelados. Tá? Outro objetivo não primário, mas secundário, é retirar calor. Tá? Então, aqui no caso do sem fim, como eu tenho muito escorregamento nesse sistema, ele é um sistema de baixa eficiência. Tá? Os sistemas que usam redutores sem fim, com engrenagem sem fim, eles têm rendimento aí em torno de 75%, 80% no máximo. Ou seja, 20%, 30% da energia que tu coloca gera calor. Então, são sistemas que eles têm que ser completamente isolados, com banho de óleo, e esse óleo ele tem que ser resfriado. Então, o óleo serve para retirar calor aqui do sistema. Obviamente, quando tem óleo, existe uma dificuldade para oxidação, né? Os materiais metálicos eles ficam menos expostos ao ar, ao oxigênio do ar, então oxidam menos, tá? E também pode ajudar a vedação, que é o exemplo quando eu uso uma graxa, e aí como a graxa ela é mais viscosa, se tiver sujeira, né, pó, fora da minha região tribológica, ele acaba segurando o pó. É uma outra também forma da gente imaginar como função dos lubrificantes. Tá? Os lubrificantes podem ser gasosos, né? Então, aqui no wingsuit é o ar que está fazendo a função, é um gás que está fazendo a função de lubrificante. Temos os líquidos, né? Que são óleos e graxas, então normalmente a gente trabalha com isso, óleos e graxas. E temos os sólidos, que existem situações onde eu posso usar materiais como, por exemplo, o grafite. O grafite ele tem lá a cadeia as camadas de carbono, elas têm grande facilidade de cisalhamento dos planos, então ele é muito usado como um lubrificante sólido. Tá? E existem outros revestimentos, o Teflon é um caso clássico, que é bastante utilizado para reduzir atrito. Então, materiais sólidos podem servir como lubrificantes também. Os óleos, olhando especificamente os óleos, tá? Eles são classificados primeiramente em minerais, tá? Que são aqueles obtidos diretamente da destilação do petróleo. Então, lá do polo petroquímico, lá vai sair, originalmente sai um óleo destilado diretamente do petróleo, então chamado óleo mineral, né? Existem os óleos graxos, que daí então é uso que era o que se usava antigamente, tá? Até lá nos primórdios dos sistemas de lubrificação se usava banha de porco, né? Óleos ou algum tipo de óleo vegetal, tá?
Existem materiais, os óleos compostos, que é situações onde eu uso o mineral e misturado com graxa, tá? Pouco usado, é usado mais em situações onde eu tenho muito vapor no ambiente, então por algum motivo ele funciona melhor nessa situação, tá? Mas basicamente se utilizam muito óleos minerais, tá? Ou então os chamados óleos sintéticos, que são óleos que daí então tem uma cadeia lá de hidrocarbonetos mais elaborada, que é obtida não diretamente da destilação do petróleo, e sim são obtidos através de plantas, né, que conseguem produzir essas novas cadeias e gerar esses óleos chamados óleos sintéticos, que são óleos que têm uma durabilidade bem superior aos minerais. Eu sempre cito o caso dos óleos de carro, né, que tu vai comprar o óleo de carro, um óleo mineral, esse óleo é um óleo para durar 5.000 quilômetros. Se eu comprar um óleo sintético, ele vai ser mais caro, mas vai durar 10.000 quilômetros. Tá? Basicamente, o que significa esse óleo o sintético? Ele vai conseguir manter uma propriedade do óleo, que eu já vou tratar em seguida, que é a viscosidade. Ele consegue manter a viscosidade do óleo por mais tempo. Nos minerais, a viscosidade do óleo acaba sendo alterada com relação com o tempo, e principalmente frente a condições de operação, como, por exemplo, o óleo. O óleo, necessariamente, ele vai aquecer porque ele tá em contato com duas partes que estão gerando calor. Então, ele vai aquecer. Então, um dos problemas do óleo é conseguir manter a viscosidade dele com o aumento da temperatura. Então, os sintéticos são melhores com relação a isso. E a graxa nada mais é de que algum óleo, né, ou mineral ou sintético, misturado a um espessante, né, um sabão. É como se fosse uma esponja onde o óleo fica dentro. E aquilo dá uma consistência, dá uma viscosidade bastante elevada para ele, que normalmente é usado em locais onde o óleo não pode ser usado, porque senão o óleo vai escorrer. Então, daí tu utiliza a graxa. Mas sempre, normalmente, né, os óleos têm um desempenho melhor com relação à lubrificação do que a graxa. Então, ele é preferido. E, além disso, existem os aditivos que se utilizam aqui nos óleos. Então, as grandes tecnologias nos lubrificantes ocorrem através do desenvolvimento de novos materiais aditivos que tu coloca dentro do óleo para dar alguma característica distinta para o óleo. Por isso que existe óleo para cada óleo para motor de carro, óleo para caixa de câmbio. Os óleos são diferentes, né? Porque além de mudança na viscosidade do óleo, tem algumas propriedades que são supridas, né? São colocadas através dos aditivos. Tranquilo? Pergunta? Professor, Oi. nas máquinas mecânicas que tu diz, tem alguma Sim. aplicação esses lubrificantes sólidos ou são mais os minerais e os sintéticos mesmo? Nas máquinas tem, por exemplo, na pastilha de freio. Na pastilha de freio se utiliza grafite, que é um material, é um lubrificante. Tá? Então, a pastilha de freio não, ela existe para produzir atrito, né? Não, mas lembra, eu tenho que controlar o atrito. Então, ele tem lá dentro dele, tem materiais que são atritantes e tem materiais que são lubrificantes. É tudo misturado para tentar acertar. Tá? Então, o grafite é usado, por exemplo, em pastilha de freio. Tá? Outras situações, bom, aí existem os revestimentos, né? Eu não tenho foto aqui, mas existem umas buchas, né? Que é um mancal de escorregamento radial, que eles são fabricados em materiais sintéticos, tem alguns que são fabricados em Teflon, e dentro dele tem uns pontos que são pontos onde eles colocam grafite. Então, ele trabalha, além do Teflon, que tem baixa atrito, ainda eles colocam grafite para ser, digamos, um fornecedor de lubrificante. Certo? Te respondi Beleza. a pergunta? É Sim, isso? sim. Tranquilo. E aí tem aquilo que tu tá lá com problema na tua maçaneta, tu vai lá e compra um tu compra o grafite, né? O pozinho de grafite tu coloca lá para lubrificar. Então, isso tem soluções que tu compra na ferragem
para fazer algum tipo de lubrificação em casa. Situações onde tu não pode usar óleo, certo? Perfeito. Ok. Viscosidade, tá? Viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento, ou seja, a resistência que um fluido oferece à deformação por cisalhamento. Tá? Isso é chamada viscosidade. Tá? Pode-se dizer que a viscosidade corresponde ao atrito interno nos fluidos devido às interações intermoleculares, sendo fortemente dependente da temperatura. Tá? Então, o exemplo de viscosidade, por exemplo, nós temos a água. A água tem uma viscosidade, é um fluido, o fluido tem viscosidade, só que tem uma viscosidade bastante baixa. Tá? Então, ele cisalha muito fácil, então ele flui facilmente. Né? No caso do mel, o mel tem uma viscosidade bem mais elevada, então são viscosidades diferentes. Ele demora para fluir, que para fluir ele tem que se cisalhar, certo? Aqui tem uma figurinha que é interessante, porque eles pegaram o mesmo tipo de fluido e aumentaram a viscosidade. Então, quando tu derrama ele de uma forma que ele está pouco viscoso, ele forma logo uma poça. Conforme tu tem esse mesmo material, colocando algum aditivo dentro que aumente a viscosidade, ele vai ter essa forma aqui. Tá? E isso não precisa ser necessariamente algum composto que tu coloque dentro. A própria temperatura faz isso. Né? Se tu pegar lá o melado, né, e aí tu for derramar o melado, ele é bem viscoso. Agora, se tu aquecer ele, ele fica bem líquido, que a gente diz, né? Ou seja, ele reduz bastante a viscosidade. Certo? Então, essa propriedade dos fluidos, a viscosidade, ela é utilizada na lubrificação. Tá? Existem duas viscosidades, aquela que tu mede é chamada viscosidade cinemática. Como é que é feito isso? Eles colocam uma porção de óleo dentro de um recipiente, tá? Que é esse recipiente aqui com a parte interna vermelha, tá? Eles enchem de óleo e esse óleo ele está imerso num banho, tá? De algum líquido com temperatura controlada. Então eles vão lá, colocam o óleo dentro de um recipiente que está controlado com uma temperatura, por exemplo, 50 graus. Aí eles deixam estabilizar a temperatura e eles abrem esse recipiente. E eles medem quanto tempo demora para todo esse óleo fluir, tá? Que são 60 centímetros cúbicos. Tá? Então eles medem o tempo para fluir e eles colocam numa equação, que é dependente do tempo. Tá? Então, no sistema internacional, a equação é essa aqui. A viscosidade cinemática é calculada dessa forma, onde o T é o tempo para fluir em segundos. Certo? Então, esse aqui é o chamado viscosímetro de Seibold. Tá? É uma das formas de medir a viscosidade cinemática. Tá? Então, eu demoro quanto tempo demora para fluir fluido. E aí, depois, a viscosidade que a gente utiliza no cálculo dos mancais de escorregamento é a chamada viscosidade dinâmica. O que é a viscosidade dinâmica? Nós temos uma placa que ela está escorregando sobre uma camada de óleo, que tem essa espessura H aqui. Então, toda essa parte aqui é óleo, com uma altura H, espessura H. A peça B está parada. Quando eu puxo essa placa, puxo ela e ela tem uma determinada velocidade U, né, e essa superfície tem uma área A em contato com o óleo. Né, eu tenho o cisalhamento que esse óleo sofre, é a força que eu estou puxando, dividido pela área dessa placa. E isso aqui, ele é proporcional nos fluidos newtonianos. A gente considera que a velocidade do fluido ela é constante ao longo da altura. Tá? Então, aí eu tenho que a relação velocidade por altura, tá, se relaciona com a força de cisalhamento, ao cisalhamento do fluido.
Isso é dado através de uma constante chamada viscosidade dinâmica ou absoluta. Tá? Essa viscosidade do fluido, a dinâmica absoluta, ela tem uma correlação com a cinemática. A cinemática eu meço a densidade do óleo, tá? Quanto é que um determinado volume pesa, tá? Multiplico os dois e eu tenho a viscosidade dinâmica. Então, eu não meço a viscosidade dinâmica, eu meço a cinemática, meço a densidade, multiplico os dois e eu tenho a propriedade de viscosidade dinâmica. É ela que importa, que vai influenciar no desempenho de uma lubrificação. Certo? Tá, e aí o que é a lubrificação? Tá? Nós temos 3 formas de fazer lubrificação. O que é fazer lubrificação? É fazer com que 2 partes que têm contato com o movimento relativo, que elas se afastem, né? Quando elas se afastam, eu estou reduzindo o atrito, porque, lembrem, as superfícies elas não são completamente planas, elas têm irregularidades, que a gente mede como rugosidade. Tá? Elas têm lá os picos e vales de um lado, de uma peça, da outra peça, se tu for lá olhar, né, micro ou nano, tu vai enxergar lá todas as irregularidades da outra peça. Quando eles estão em contato, essas irregularidades, elas vão uma bater contra a outra, né, e isso vai gerar o atrito chamado o atrito mecânico. E, além disso, se houver um contato íntimo entre as partes de um lado e de outro, certo? Nós temos a possibilidade de formar adesão, ligações químicas entre os 2 materiais, que é chamada de adesão, e isso vai fazer também gerar uma força de atrito, que a gente chama de força de atrito química. Tá? Então, a origem do atrito é mecânica e química. Então, nós temos que separar as partes. Tem movimento relativo? Vamos separar. Tá? A forma que a gente tem é através dos filmes lubrificantes. Tá? A primeira forma é chamada hidrostático. Tá? Para fazer a separação, eu tenho que fazer com que o fluido tenha uma pressão que separe. No caso do hidrostático, é quando eu formo a pressão no fluido através de uma forma não natural. Ou seja, eu tenho um motor aqui, um ventilador, soprando o ar contra o solo. Então, eu estou gerando pressão no fluido, que é o ar, e aí isso vai fazer com que o meu veículo ele fique planando. Tá? Então, essa é chamada forma hidrostática. É uma forma bastante custosa de lubrificação. A forma mais simples e barata é o chamado hidrodinâmico, que ele ocorre quando as superfícies têm formas muito parecidas, ou superfícies conformantes. Então, nós temos aqui o eixo, tem uma geometria circular, e aqui nós temos a superfície da bucha. Isso aqui é um mancal radial de escorregamento. Tá? Então, claro, obviamente, está mostrando uma folga bastante grande aqui. A folga ela é muito pequena. E nessa folga, a gente coloca óleo. Tem que ser lubrificado. Conforme esse eixo começa a aumentar a velocidade, ele começa a subir a rampa aqui, porque ele existe contato. Então, ele vai subir a rampa. A partir de uma determinada velocidade, depois que ele atingir uma determinada velocidade, ele começa a planar, ele forma o próprio movimento das 2 superfícies conformantes, forma uma pressão no óleo que faz com que ele plane. Tá? Esse é o mesmo princípio daquele cara lá que estava na praia com a pranchinha dele. Né? Ele tem a prancha ela é plana, a praia é plana, então ele tem 2 superfícies conformantes. Ele tem um fluido, que é a água. Se ele colocar uma velocidade elevada, ele forma filme. Se a velocidade for baixa, ele não forma filme. Então, existe uma dependência
da velocidade. Por isso que ele tem na palavra tem o dinâmico. É hidro, depende de um fluido, com uma velocidade. Tá? Essa é a forma mais simples de formar filmes lubrificantes, que é usado nesses mancais onde eu tenho um eixo e uma bucha. Então, essa é uma situação fácil de lubrificar. Eu formo o filme facilmente. Existe uma outra forma que é mais difícil, que é quando eu tenho um contato de duas superfícies não conformantes. Elas não têm a mesma geometria. Então, quando eu tenho contato entre dois dentes de engrenagem, né, eu tenho um contato com uma área muito pequena. Só que nessa área muito pequena, quando eu aplico força de um dente contra o outro, ou seja, quando eu estou transmitindo força e torque de uma engrenagem para outra, o contato ele não é pontual, ele vira uma área, uma elipse de contato, porque os materiais são elásticos. Tá? Então, tu tem lá um pneu de bicicleta, tu enche bastante ele, tá? Tu encosta ele no solo, tu tem uma área pequena de contato. Se tu vai lá e tira a pressão do teu pneu, tu vai ter uma área maior de contato do pneu contra o solo. Tá? Obviamente, aqui, as áreas não são tão bem controladas, porque são dois materiais, as engrenagens são fabricadas com aço, mas quando existe contato com força sendo aplicada, tu vai ter pequenas áreas de contato. Essas pequenas áreas de contato, por isso que existe o elasto, tá? Eu dependo do regime elástico dos materiais. Como essa pequena área é formada, essas pequenas áreas, duas elipses, elas são planas, são um plano contra o outro. Um plano pertence a uma engrenagem, outro plano a outra engrenagem. E ali, nessa condição, eu tendo escorregamento, eu tenho chance de formar filme, que seria um filme hidrodinâmico. Por isso que ele é elasto hidrodinâmico. O elasto é a formação da pequena área de contato, né, por causa da elasticidade dos materiais, e ali tu tem um filme hidrodinâmico. Tá? Só que isso não é tão simples assim, porque como a área é muito pequena, o que acontece? O óleo, ao invés de ficar ali, ele tenderia a fluir, não ficar naquele contato de uma área muito pequena. Só que os óleos, eles têm uma propriedade que é chamada piezoviscosidade. Quando eles são submetidos, porque como tem uma área muito pequena, a tua pressão é muito elevada. Então, os óleos, quando são submetidos a pressões muito elevadas, eles tendem a aumentar muito a viscosidade. Eles se tornam muito viscosos naquela pequena areazinha. E aí eles conseguem formar um filme, separar os materiais, formar um filme naquela região. Tá? Então, é uma condição, digamos, difícil de lubrificar, mas que é possível, mecanicamente é difícil, mas fisicamente ela é possível por conta dessa propriedade, da piezoviscosidade dos óleos. Tá? Então, eu consigo lubrificar engrenagens, por exemplo. Aqui eu tenho um camis, o camis fica girando e esse rolo ele fica acompanhando, né? É um camis com seguidor. Tá? Aqui nós temos um contato, uma área muito pequena, e existe porções do contato que tem escorregamento. Então, tu consegue lubrificar isso utilizando, tu coloca um óleo aqui e tu vai conseguir formar filme. Certo? Então, essas são as três formas. Hidrostático é uma forma, digamos, artificial, tá? Hidrodinâmica é uma forma bem natural, e o elástico hidrodinâmico também é natural, mas só que é mais difícil. É um regime um pouco mais complicado, principalmente para calcular isso, para fazer o dimensionamento de lubrificações hidrodinâmicas é bastante complexa, porque os mecanismos são bastante complexos. Só para mostrar aqui o desenvolvimento quando se chegou a esse conceito do hidrodinâmico, né? Ele iniciou lá em 1880, tá? O pessoal estava muito preocupado, porque se utilizavam muitos trens, né? Os veículos eram veículos bem simples, né? Que tinha um eixo, e o eixo, todo o peso do veículo era apoiado por um mancal que não era um mancal completo, era um meio mancal aqui, uma meia bucha, tá? Que ficava em cima do eixo. Então o eixo girava, tá? E existia então o contato do eixo da roda
com a bucha, uma meia bucha aqui, tá? E existia muito desgaste, obviamente, nesse contato, tá? E aí, então, o cara lá, o Bechamp, ele decidiu, não, vamos fazer um furo aqui no mancal, na parte de cima, e vamos colocar óleo. Tá? Então, o que ele imaginou? Eu vou botar o óleo vai descer e vai lubrificar. E aí o óleo vai descer, vai cair, vai ficar num recipiente. Só que o que aconteceu? Quando ele fez isso, ele percebeu que quando o eixo começava a girar, o óleo não descia, ele subia. Né? Ou seja, o giro do óleo, o giro do eixo gera uma pressão no óleo que faz com que o óleo, ao invés de descer, ele suba. Que tem uma pressão no óleo, o óleo vai subir para onde ele tem possibilidade. Certo? Então, aqui ele mostra um manômetro medindo essa pressão. Tá? E isso é uma coisa natural. Tá? Existe lá esse dispositivo. Eu até procurei ontem um vídeo na internet, mas eu não encontrei nenhum mostrando o funcionamento desse dispositivo. Mas, basicamente, nós temos aqui um eixo ligado a uma manivela. E dentro desse recipiente vermelho tem óleo. Então, o eixo fica passando pelo óleo. Ele fica fisgando o óleo. Tá? Na parte de cima tem um contato, existe uma meia bucha aqui pressionando fazendo contato com esse eixo. Conforme eu vou aumentando o giro, eu aumento a rotação, eu começo a enxergar que o óleo ele é fisgado lá de baixo e ele é empurrado para cima aqui no mancal. Tá? Isso aqui é uma demonstração física de que quando o eixo gira, eu tenho uma formação de pressão no óleo. É essa pressão que separa as partes. Então, se eu não tivesse esses furos aqui, eu aumento o giro. Quanto mais rápido eu girar essa manivela, menor vai ser o atrito que eu vou perceber, porque eu estou formando mais filme de óleo. Certo? Então, esse foi o experimento que gerou, então, que ele conseguiu demonstrar esse efeito que é chamado efeito hidrodinâmico na lubrificação hidrodinâmica. Na mesma época, o Reynolds ele descreveu esse fenômeno matematicamente, gerou uma equação lá diferencial que ninguém conseguia depois resolver para aplicar. E aí, ao longo do tempo, foram sendo desenvolvidas soluções que são as soluções para cálculo de mancais de escorregamento. Tá? Que a gente não vai entrar aqui especificamente, mas só é importante vocês entenderem como é que funciona esse tipo de lubrificação. E toda a lubrificação, quando nós trabalhamos então com óleos, eles são a forma da gente olhar essa formação de filme e a sua consequente redução de atrito é através da chamada curva de Streebeck. É uma curva que relaciona o atrito com 3 parâmetros do nosso sistema tribológico. Né? Então, digamos ali naquele sistema do eixo contra a bucha, eu tenho o que ali? Eu tenho a velocidade tangencial, ou seja, a rotação daquele eixo. Sobre aquele eixo eu coloco uma carga. Tá? E além disso eu tenho a viscosidade do óleo que eu estou usando aqui naquele meu sistema. Tá? Então, tudo isso eu coloco num número dimensional e eu consigo correlacionar, fazer um experimento e levantar esse tipo de curva, onde mostra o atrito, como é que o atrito se desenvolve com essas diferentes combinações de variáveis. Tá? A forma mais simples da gente olhar isso é imaginar que nós temos lá um eixo que tem uma carga sobre ele está girando dentro do mancal ali eu estou usando um óleo com uma determinada viscosidade. Então eu mantenho a viscosidade constante, mantenho a carga constante. E eu só vario a velocidade. Então quando o eixo está parado, tá, eu tenho um atrito elevado. Por quê? Porque nessa situação eu tenho o contato entre o eixo e o mancal, e a bucha. Tá?
E aí, mesmo que tu vá aumentando a velocidade, tu continua tendo contato. Tu não consegue formar filme. A partir de uma determinada velocidade, eu começo a reduzir o atrito. Por quê? Porque eu começo a afastar as superfícies. Antes eu tinha várias áreas de contato aqui, vários picos que estavam se batendo ali, estavam gerando atrito por ação mecânica e química. Nessa condição aqui, eu começo a separar, e aí eu tenho menos pontos de contato. E, obviamente, então, o atrito reduz. Tá? Aqui é chamada de lubrificação mista. E depois, a partir de um determinado ponto, eu tenho, então, o menor atrito possível. Então, nessa aqui é chamada lubrificação completa, que é quando eu consigo separar. Tá? Então, quando eu separo, eu tenho ainda um atrito. Qual é esse atrito? Esse aqui é o atrito chamado viscoso. Tá? Então, aqui no contorno, eu tenho o atrito que é mecânico e químico. Tá? Mecânico, porque as partes estão se batendo, químico, porque quando eles batem, eles podem ter um contato íntimo entre os átomos e gerar força de adesão. Certo? Quando no misto, eu já não tenho só esse atrito, eu começo a ter um atrito menor, que é um atrito devido ao lubrificante, que é chamado atrito viscoso. Porque mesmo que eu coloque um óleo, eu gasto energia para cisalhar ele. Né? O óleo me separa as peças, mas ele me tira energia porque eu tenho que cisalhar ele. Certo? Então aqui eu tenho um menor atrito, que é só devido ao atrito viscoso. Não tenho mais contato entre as partes. E a partir desse ponto, aumentando a velocidade, o atrito começa a subir, porque significa que eu vou aumentar quanto mais elevada for a velocidade, maior vai ser a espessura. Quanto maior a espessura, maior o atrito por viscosidade, o atrito viscoso. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, né, a cara do atrito nos sistemas onde eu lubrifico. Tá? Num range bastante grande, eu tenho a lubrificação hidrodinâmica, e a elastodinâmica ela fica numa região muito menor. Ela consegue ter atritos menores, mas ela é mais difícil de ser obtida. Ela tem que ser mais bem controlada para a gente conseguir garantir uma lubrificação elasto-hidrodinâmica. Certo? Mas, basicamente, é isso que acontece em termos de atrito nas lubrificações. Nós sempre, quando lubrificamos, desejamos uma lubrificação completa. Tá? O motor de carro, né? Dentro lá do cilindro do carro, nós temos um pistão que sobe e desce. Sobe para comprimir os gases comprimem, né, o combustível, ele é feita a ignição, ele explode, né, feita a queima, ele empurra o cilindro para baixo, então esse é o momento em que é gerado o trabalho do motor, né, que daí ele vai girar lá o virabrequim. Depois o cilindro sobe para expulsar os gases, né? Depois ele desce para admitir novamente o combustível e depois comprime de novo. Esse é um motor a 4 tempos. Nós temos um problema aí, que nós temos um anel de vedação que ele fica circulando dentro do cilindro. E esse anel, ele trabalha como se fosse nesse regime aqui, ele fica oscilando, toda vez que ele sobe e desce, ele oscila nisso aqui. Por quê? Porque quando ele está lá no ponto morto superior, lá em cima, ele chega numa velocidade zero. Depois, quando ele desce e chega lá embaixo, no ponto morto inferior, ele chega à velocidade zero de novo. Então, ele fica oscilando entre uma lubrificação de contorno até uma lubrificação completa, né? Elastodinâmica. Tá? Por isso que o desgaste acontece no ponto morto superior e inferior. Por quê? Porque eu não tenho velocidade ali e eu não consigo lubrificar. Eu preciso ter velocidade para conseguir formar filme. Tá? Então, sempre quando tu olhar lá no motor, o desgaste vai estar ou num ponto morto inferior ou superior. Normalmente no superior, porque ali nós temos mais temperatura. Então, a temperatura também favorece o desgaste. Certo? E, além disso, tem situações, por exemplo, em motor de carro, um motor de carro que é uma situação atípica, né? Se tu trabalhar com motor de carro sempre com o motor sempre ligado, esse motor vai ter uma durabilidade bastante elevada, porque ele sempre vai estar
tu vai ter óleo no contato entre o anel lá, as partes mecânicas do motor. Se tu tem um carro que tu liga, toda vez que tu liga ele de manhã, o óleo não está nessas partes. Ele precisa de um tempo para o óleo chegar lá nessas partes, para ele ser levado até lá. Então, toda vez que tu parte um motor, tem um atrito bastante alto na partida dele. E, consequentemente, um desgaste bastante alto. Tá? Então, um veículo que tu utiliza ele e faça de pequenas distâncias, né? E todo momento tu desliga e liga de novo, o motor está sendo desgastado mais rapidamente do que um motor de um táxi, por exemplo, um carro que fica o dia todo ligado. Tá? Tem esse aspecto também, porque daí, na partida, tu não tem o óleo nas regiões onde tu precisa. Oi. Então, eu posso afirmar que no formato ali elastro, hidrodinâmico e hidrodinâmico. Isso. Tipo, sei lá, se caísse na prova assim, dentro do regime elastro... Ai, foda! Dificuldade de falar essa palavra. Eu tenho um pedaço que é hidrodinâmico, posso afirmar isso? Sim, não, isso aqui é só para mostrar que quando tu consegue formar um filme elástico hidrodinâmico, tu consegue ter atritos bastante baixos, certo? Tá? E o hidrodinâmico, tu consegue ter atritos baixos também, mas tu consegue caminhar para cá, ó. Tá, entendi. É só onde está localizado. Por que tu caminha para cá? Por que ele se estende para cá? Porque o hidrodinâmico, se tu aumentar muito a velocidade, tu aumenta a espessura do filme, certo? Agora aqui, isso não acontece no elastrodinâmico, que é um princípio diferente, certo? O range onde o atrito vai... Quando tu forma filme completo, o range de atrito, ele é um range menor. Só que é mais difícil tu obter o elastrodinâmico. Tu tem que ter condições mais, por exemplo, nas engrenagens, né? Quando tu coloca uma engrenagem contra a outra, tu tem que alinhar muito bem elas. Por quê? Porque daí quando tu alinha bem elas, lá no contato, tu vai ter uma área maior de contato. Se tu tiver engrenagens que um pouco desalinhadas, a tua área vai ser menor. Então vai ser mais difícil tu formar filme elastrodinâmico. Tá, entendi. Tá. Certo? Obrigada. E aí nós entramos nos mancais, né? O que é um mancal? O mancal é um componente mecânico que ele é necessário para segurar um eixo. Tá? A minha potência está no eixo. Só que o eixo, ele vai girar e eu tenho que manter ele no lugar. Quem vai manter ele no lugar são os mancais. Tá? Então, normalmente, eixos, então a gente trabalha com mancais radiais, que suportam cargas radiais. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo de um pé de vela da bicicleta. Tá? Então, lá dentro, aqui está onde vai o pedal, onde tu aplica uma força. Essa força vai, através desse braço de alavanca, tu vai gerar um torque no eixo e depois tu vai transmitir para a roda de trás através de uma corrente. Aqui dentro, para permitir esse giro, existe um mancal, tá? Que é o chamado mancal radial, aqui no caso, o mancal de rolamentos, certo? Os mancais radiais, eles se dividem em dois grupos. O primeiro de deslizamento, tá? Quando existe, então, um contato e deslizamento de um eixo contra uma peça, que a gente chama de mancal, que no popular, a gente chama de bucha, né? Pura bucha, tá? Que esse mancal, ele trabalha pelo princípio hidrodinâmico, tá? Quando tu faz o giro, tu gera uma pressão no óleo e essa pressão no óleo faz com que o eixo flutue, tá? Então aqui nós temos formação de filme hidrodinâmico, elevado atrito na partida, essa é uma característica. Toda vez que tu parte esse eixo, tu inicia o movimento, ele inicia tendo um contato com o mancal, com a bucha. Então, necessariamente, tem atrito alto na partida, certo? E quando ele consegue formar um filme, ou seja, em regime, o atrito é bem reduzido. Tá? E esses mancais, eles precisam ser projetados, e o projeto deles não é simples, tá? É um projeto bem elaborado e tu vai ter que ter folgas muito bem controladas entre o eixo e a bucha, para conseguir garantir a viscosidade. Tu vai ter que ter
garantir a viscosidade do óleo. Então, quando tu projeta lá, tu limita as condições geométricas, digamos, o diâmetro do eixo tem que ser 10, a folga para o mancal tem que ser lá de 0,2 de milímetro, tu vai ter que usar um óleo com uma determinada viscosidade para o eixo funcionar com uma carga e numa determinada velocidade. Mas só que para atingir aquela velocidade, ele tem que sempre partir. Ou seja, ele tem um atrito elevado de partida e tem um desgaste elevado também de partida. Tá? Por isso que eu digo que o motor de carro, se tu mantém ele o dia todo ligado, ele vai ter um desgaste muito menor do que tu ficar desligando e ligando ele. Porque toda vez que tu desliga, ele vai ter não vai ter lubrificação. Tá? Então, são mancais que tem que trabalhar, o ideal é que trabalhem por muito tempo, sem muitas partidas do sistema. E nós temos o outro tipo de mancal, que é o mancal de rolamento, que a gente vai ver na aula que vem, que é quando a gente, então, faz o contato entre a parte que está se movimentando, o eixo, com a parte fixa, através de elementos rolantes, que aqui, no caso, são esferas. Tá? Nesse caso, eu tenho, então, como eu tenho esferas, eu tenho rolamento. Quando eu tenho rolamento, a princípio, eu não preciso lubrificar. Mas eu não tenho rolamento puro aqui, porque as esferas têm contato com a pista dos canais aqui dos mancais, e também tem partes aqui dentro, tipo a gaiola que separa as esferas, que está mostrando aqui, fazem um contato. Então, ali eu vou precisar de lubrificação. Tá? E aí a lubrificação mais mandatória aqui é elástico hidrodinâmico, tá? Que é uma lubrificação um pouquinho mais complicada da gente fazer. Eles têm como característica, ele tem reduzido o atrito na partida, tá? Porque ele começa a partida com rolamento. É difícil, é mais fácil empurrar algo, uma caixa que está sobre rodas, do que uma outra que está simplesmente apoiada no chão. Tá? Então, a partida tem menor atrito nos mancais de rolamento. Tá? E em regime, ele normalmente tem maior atrito, porque ele não consegue formar uma lubrificação elastodinâmica em todas as partes. Tá? É difícil ele lubrificar todas as partes de uma forma totalmente eficiente. Então, numa forma geral, quando eu coloco ele lá, esse eixo tem que gerar 1000 RPM. Se eu for lá medir a rotação de 1000 RPM, ele vai ter um determinado atrito. Tá? 0,1 ou 0,05, alguma coisa assim. Tá? Se eu fizer a mesma comparação com o mancal de deslizamento, que eu projete ele para trabalhar com 1000 RPM, projetar e fizer tudo correto, o atrito vai ser menor. Tá? O atrito de regime. Só que o de partida é muito mais alto o de deslizamento do que o de rolamento. Certo? Tá? E aqui, esse caso, a gente não precisa calcular, projetar o componente já vem pronto, o fabricante me fornece ele. Então, eu faço seleção, eu seleciono o mancal para a minha aplicação. Então, é mais fácil selecionar do que projetar, certo? Então, por isso que se utiliza muito mancais de rolamento, né, ao invés de deslizamento. Deslizamento é mais difícil da gente projetar ele. Certo? Só que a durabilidade dos mancais de deslizamento, se eles não tiverem muita partida, é muito mais elevado do que o de rolamento. Tá? O rolamento, ele falha por desgaste provocado por fadiga de contato, e esse desgaste, ele ocorre rapidamente. Tá? Os mancais de rolamento, eles tendem a não durar muito tempo. Né? Dura lá, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aí tem que trocar. Certo? Motores elétricos, por exemplo, quando dá algum problema no motor elétrico, normalmente tu manda ele para revisão lá e ele já troca os mancais. E tem mancais dentro dele, mancais de rolamento, e eles têm que ser trocados periodicamente. Então, toda vez que tu vai mexer no motor, por algum motivo que não seja o mancal, já troca o mancal. Que, digamos, é o ponto crítico do motor elétrico. Eu estava anotando aqui e acabei perdendo só uma informação. No mancal de rolamento, o médio atrito na partida, ele se deve porque ele não consegue atingir o quê mesmo? Não, na partida ele tem baixo atrito
Tá? O No regime, desculpa, no regime. No regime, porque ele não consegue formar filme lubrificante perfeitamente em todas as partes, porque tem muita coisa em contato aqui. Tu tem as pistas tu tem a esfera contra a pista, tá? A pista, ela não é plana, ela tem uma curvatura. Então, no centro da pista tu tem rolamento, mas para as laterais tu tem escorregamento, certo? Tá. Então é difícil tu conseguir lubrificar perfeitamente todas as partes que tem em contato. Então ele gera um atrito médio. Se tu comparar com o deslizamento, se tudo bem projetado, o deslizamento é menor. Certo? Tá eu sempre cito o exemplo dos mancais das turbinas do polo petroquímico. Tá? Existe lá as turbinas, que existe uma geração de vapor, e aí o vapor é jogado em cima das pás da turbina, e a turbina vai gerar energia elétrica para o polo petroquímico. Se a turbina parar, para o polo, tá? Porque a energia é produzida internamente. Parar o polo é um problemaço, porque o polo petroquímico, ele produz, tu entra o fluido lá na entrada, e o fluido passa todo o processo. E é uma produção contínua. Tá? Quando tem algum problema no polo, na produção, eles não estão conseguindo chegar no produto certo, o que eles têm que fazer com o produto? Queimar. Por isso que tem aqueles flare que tu enxerga aqui de Porto Alegre. Quando a produção não está certa, eles não param para acertar o processo, eles têm que continuar produzindo e acertar ele. E essa produção que tu não usa, tu queima. Tá? Tu queima no flare, certo? Então tu não pode parar o polo petroquímico de uma hora para outra porque faltou energia. Então as turbinas têm que funcionar o tempo necessário entre uma parada da planta e outra, certo? Essa parada de planta era de 4 anos, agora, sei lá, deve estar em 8, talvez até 10 anos, certo? Então, os eixos dessa turbina, eles são fabricados de uma forma por deslizamento. Porque se fosse rolamento, os mancais teriam que ser trocados antes desses 10 anos. E eles iam ter que fazer uma parada antes do prazo previsto, que é muito dinheiro envolvido. Então, não pode usar naquelas turbinas mancal de rolamento. Eles têm que usar mancal de deslizamento, que é um mancal que dá uma durabilidade muito, muito elevada, que é que eles precisam. Obviamente, é um sistema onde ele parte uma única vez. Ele partiu o polo petroquímico, partiu a turbina, e vai ficar lá 10 anos funcionando. Depois de 10 anos, eles programam, olha, vai ter uma parada programada da planta. Eles param, aí eles param a turbina, tá? E quem vai estar mais desgastado na turbina não é o mancal de deslizamento, vão ser as pás da turbina, tá? Porque como eles trabalham com mancal hidrodinâmico, ele consegue trabalhar com um tempo bastante longo, tá? Mas essa é uma situação bem típica que só tem uma partida, por isso que ele dura tanto tempo. Certo? Certo. Massa.